E aí, pessoal, bom dia. Sou o professor Caio e hoje vim conversar com vocês aqui a respeito da prova de biologia da UFRR. E aí, o que vocês acharam? Comentem aí embaixo no vídeo, tá certo? Eu quero saber o que vocês acharam. Com certeza o aluno acadêmico News arrasou nessa prova. Certeza! Pessoal, sou o professor Caio, estou assumindo agora biologia aqui no cursinho acadêmico, tá certo? E estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Beleza? Pessoal, vamos começar com a provinha de biologia, tá bom? E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa primeira questão? Questão que falava sobre o cigarro eletrônico, sobre o vapor. E tem uma doença que o cigarro eletrônico e o vapor causa, que é a chamada EVALI, tá certo? O nome da doença é EVALI, tá certo? Ou também conhecida como pneumopatia, causada pelo cigarro eletrônico e o vapor, tá certo? Beleza? Vamos voltar aqui, falar um pouquinho sobre a questão. O que a questão pedia? Ela perguntava o seguinte, ó. Segundo o texto, os produtos utilizados para gerar o vapor dos cigarros alteram o DNA. Se altera o DNA, então é um potencial o quê? Mutagênico, ou seja, é potencialmente cancerígeno, beleza? Bora lá, o que ele fala mais? Das células da boca e de todo o trato respiratório. Lembrando, o trato respiratório, o epitélio do trato respiratório é o pseudoestratificado cilíndrico ciliado, tá certo? Considerando que o DNA é composto por inúmeros nucleotídeos e que cada nucleotídeo é composto por três partes básicas, ou seja, fundamentais, sendo uma base nitrogenada, uma desoxirribose e um grupamento fosfato. Indica a base nitrogenada que não pode ser encontrada no DNA. Que não pode ser encontrada no DNA. Bora lá. DNA é o chamado ATCG. ATCG. E lembrar, Gal Costa é mais forte do que Agnaldo Timóteo. Ou seja, Agnaldo Timóteo tem ligação dupla, Gal Costa tem ligação tripla, tá certo? Lembra disso, beleza? Além disso, lembrar, a gente tem as bases púricas. O que são as bases púricas? Só é lembrar, água é pura? Água. Então, A e G são bases púricas, tá certo? Ou seja, são formados por dois anéis, beleza? Já nós temos as bases pirimidinas, como, por exemplo, timina e citosina. São as pirimidinas, certo? Pirimidinas. Além disso, essa questão queria a base que não tem no DNA. Pessoal, aqui não é o DNA. O que não tem no DNA? Olha lá, a alternativa é o quê? Letra A. Questãozinha tranquila, né, pessoal? E como é que eu faço para lembrar? Só é lembrar o seguinte. O tu no DNA é a timina. No RNA eu vou trocar pelo quê? Pela uracila, tá certo? Só era isso nessa primeira questão. Beleza? Vamos lá. A gente acertou, hein? Bora lá para a próxima. Próxima questão falava a respeito do câncer, de um tumor maligno, no caso, né? Pessoal, o câncer tem algumas características, como, por exemplo, proliferação descontrolada, diferenciação, perda de função, poder de invasão e capacidade de sofrer o quê? Metástases. Pessoal, aqui onde tem diferenciação, é importante ter cuidado com uma coisa. Quanto menor a diferenciação daquele tumor, pior o prognóstico, ou seja, pior o quadro, beleza? Quanto menor o grau de diferenciação, pior o quadro. Porque quanto maior o grau de diferenciação, mais aquele tumor é parecido com o tecido daquele local. Cuidado, não confunde isso não, isso daí pode cair em prova, beleza? Além disso, o que é metástase? Metástase é de se desprender fragmentozinhos daquele tecido e migrar para outros locais, beleza? Além disso, olha o que ele pergunta. Assinala a alternativa que responde ao principal processo relacionado ao câncer. Pessoal, o câncer é uma neoplasia, o quê? Maligna. Então vai ter várias o quê? Células. Se tem várias células, tem várias o quê? Várias mitoses. Respostinha letra A. Tranquilo? Respostinha letra. Vamos voltar lá. Tirei aqui. Respostinha letra A. Só era isso. O câncer são o quê?
Várias células se reproduzindo desordenadamente, tá certo? Então, como é o nome disso? Mitose. Meiose, produção de gametas. Letra C, somatogênese. O que é isso? Soma é corpo. Gênese, formar. Então é formar o corpo, tá entendendo? Beleza? Quimiossíntese. O que é a quimiossíntese? Quimiossíntese é um processo que algumas bactérias fazem de produção de matéria orgânica a partir de utilizar radicais não orgânicos, tá certo? Onde, por sua vez, a gente vai usar a oxirredução deles para pegar a energia e fazer isso. De pegar substâncias inorgânicas e transformar em orgânicas, tá certo? Oxidação de compostos inorgânicos, beleza? E nós temos a fotossíntese, onde por sua vez vai ser um processo onde eu vou produzir substâncias orgânicas a partir de inorgânicas. No entanto, vai ser a partir da luz. Tranquilo? Questãozinha tranquila, não era essa questãozinha? Vamos para a próxima. Pessoal, essa questão aí, o que vocês acharam? Se soubesse tecido muscular, já era 50% de chance de você acertar a questão. Vamos lá. Por exemplo, ó, fibra muscular. Fibra muscular é qual tecido? Tecido muscular, né? Então vamos lá, ó. Vamos botar aqui o númerozinho do tecido muscular. Tecido muscular não é 3? Então, olha lá. 3 e 3. Só tem duas alternativas. Reduziu muito as chances de você errar, beleza? Bora lá. Tecido muscular está relacionado com o quê? Fibra muscular. Beleza? Ele quer quais células estão nos tecidos fundamentais. São 4. Tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. Falou em tecido nervoso, tu lembra logo de cara de quê? De neurônio. Então aqui no primeiro vai ser o quê? O 4. Tranquilo? Falou em fibroblasto, fibrócito, não sei o quê. Esses caras são quem produz a chamada matriz extracelular. Quem é que tem muita matriz extracelular? Tecido conjuntivo. Então a respostinha aqui para o segundo, olha lá, tecido conjuntivo. Beleza? Células pavimentosas, cúbicas e cilíndricas. Mano, pavimentosas, cúbicas e cilíndricas são vários formatinhos. Qual é o tecido que tem vários formatinhos? É o que a gente chama de poliédrico. É o tecido o quê? Epitelial. Tranquilo? Qual alternativa bate com nossa sequência? Vamos conferir. A alternativa C. Tranquilo? Vamos ver se a gente acertou. É, acertamos. Isso aí, pessoal. Vamos lá para a próxima. Próxima questão. E aí, o que acharam dessa próxima questão? Difícil? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Olha o que ele fala. O Cauchy, vamos voltar lá. O Cauchy, tá certo? Ou Cauchy, pode ser também chamado, ou então pó de mico d'água, tá certo? Pode ser chamado. Não sei se vocês lembram, eu me lembro como fosse ontem. 2005, aconteceu lá no Tocantins, um negócio parecido com isso daí que ele falou no texto. Que lá no Tocantins tem o Rio Araguaia, né? O Rio Araguaia. Aí tem muito cauchy lá. Aí o cauchy, quando tá na seca, né? Ele vai lá, seca, de boa. Aí quando vem a água, mano, pega aquele cauchy e dissolve ele. Aquelas espículas ali, elas vão causar processos inflamatórios e alérgicos na nossa pele. Tá certo? Beleza? Voltando para a questão, vamos ver o que ele fala. Comumente presente no período de seca, ao cair na água se dissolve em várias farpas minúsculas, que em proximidade com a pele provoca o quê? Coceira, irritação e até reações alérgicas. Beleza? Aí olha o que ele fala. Esses animais são o quê? Sésseis. Filtradores. E essas farpas minúsculas são produzidas por células o quê? Amebócitos. Mano, falou amebócitos, já podia marcar. Qual é a resposta? Poríferos. Falou amebócitos, eu já marco de cara quem? Poríferos. Tranquilo? Qual é a função do amebócito? O amebócito está relacionado com processos de nutrição, tá certo? E os poríferos também chamados de esponjas. Lembrar que os poríferos não têm tecidos verdadeiros, são acelomados, tá certo? E não têm tecidos verdadeiros, beleza? E outra coisa, eles são o quê? Sésseis e filtradores. Já que eles são filtradores, eles podem ser o quê? Bioindicadores. Eles podem servir como bioindicadores da água daquele local, tá certo? E aí, o que acharam dessa questão? Caio, por que não é artrópode? Ele falou sésseis. Artrópode não é séssio. Caio, por que não é plateuminto? Por que não é planária? Por que não é tênia? Porque ele falou sésseis. Plateuminto não são sésseis. Ah, Caio, por que não é nelídeo? Por que não é a minhoca? Ele falou sésseis. A minhoca não é séssio. O que é séssio? Séssio é fixo. Tranquilo? De boa? E por que não é molusco? Porque ele falou séssio. O molusco não é séssio. Por exemplo,
a gente tem o caramujo, né? Tranquilo? O caramujo, ele tá dentro do grupo dos moluscos. E ele também não é céssio. Tranquilo? Beleza, pessoal? Questãozinha aí, o que acharam? Vamos lá para a próxima questão. Olha lá, eles acertaram, viu? O vestibular acertou. Ó, vamos lá. O que vocês acharam dessa questão? Questão grande, né, mano? Chega a dar uma preguiça de ler quando é uma questão desse tamanho. Mas pode ficar tranquilo, vamos ver só os pontos. Bora lá. Assinala os ciclos de vida dos diferentes grupos de embriófitos, considerando as informações a seguir. Ah, o que são embriófitos? São as plantas que, tipo, tiveram adaptação ao meio terrestre, tá certo? Lembrando que as plantas, elas vêm lá das águas, tá certo? Beleza? E lembrando que a gente tem as briófitas, né? Briófitas. Depois, pteridófitas. Depois, gimnosperma. Depois, angiosperma. Depois, tá bom já. Tranquilo? São só esses 4 que caem em prova. Tranquilo? Qual é o grupozinho mais simples? É o das briófitas, tá certo? Lembrando que as briófitas não têm tecido verdadeiro, tá certo? Elas não têm tecidos verdadeiros. Mas o que acontece a respeito das briófitas? Elas não têm órgãos verdadeiros. O que acontece a respeito das briófitas? As briófitas, porque tem o gametófito e tem o esporófito. O esporófito é o indivíduo adulto, tá certo? As briófitas são as únicas que têm o gametófito mais presente, ou seja, mais desenvolvido do que o esporófito, tá certo? O gametófito é mais desenvolvido do que o esporófito. Nas briófitas, é o único, tá certo? Tem que saber disso, beleza? Até porque se não tivesse sabendo, eu não tava explicando, beleza? Tranquilo? Tamo junto. Aí o que acontece? Pteridófitos é o contrário, tá certo? O esporófito ele é mais desenvolvido que o gametófito em todo o resto, tranquilo? Tanto na gimnosperma quanto na angiosperma, tá certo? Ele é mais presente durante a vida dela, beleza? Lembrar que tanto briófita quanto pteridófita, a fecundação depende de água, tá certo? E também são chamadas de criptógamas. Essas plantas aqui são chamadas de criptógamas e essas daqui de fanerógamas, tranquilo? Por quê, Caio? Porque essas daqui têm semente, tranquilo? Gimnosperma e angiosperma, elas têm o quê? Semente. Então a gente pode chamar elas de fanerógamas. Inclusive, as angiospermas, elas também têm o quê? Elas também têm a presença de flor e fruto, as angiospermas, beleza? Lembrar disso, é importante. Bora lá. Primeiro pontinho. A fase esporófita é dependente da fase gametófita, crescendo sobre esta. Mano, qual é a fase esporófita é menos desenvolvida do que a gametófita? Só tem uma, que é quem? A briófita, tá certo? Então esse primeiro tracinho aí, ele é das briófitas. Vamos ver se não já tem alternativa? Porque no vestibular o cara tem que ser malandro também, né? Já tem que ir logo para alternativa. Se tiver alternativa, já era. Bora lá. Pode-se afirmar corretamente que 3 e 5 ocorre nas gimnospermas e plantas vasculares sem sementes. Daqui a pouco a gente lê. B, 1 ocorre apenas nas briófitas. Mano, letra B tá linda, tá maravilhosa. Então a gente pode deixar um certinho aqui, porque ela tá certa, tá ligado? Mas pode ser que tenha mais de uma alternativa. Que eu acho que não, tá certo? Mas bora lá. Letra A, 3 e 5 ocorre nas gimnospermas e plantas vasculares sem semente. Quem são as plantas vasculares sem semente? São as pteridófitas, tá certo? As plantas vasculares sem semente são as pteridófitas, beleza? Aí ele fala, 3 e 5 ocorre nas gimnospermas e nas pteridófitas? Vamos ver. 3. Fase esporófita dependente da gametófita apenas no início do desenvolvimento, tornando-se independente em seguida. Tem um pouquinho de lógica. Tranquilo? Beleza? Cadê o próximo? O 5. Sementes não abrigadas. Mano, tá falso. As gimnospermas, elas têm semente abrigada. Só que não é uma estruturazinha chamada de fruto. É uma estruturazinha chamada de quê? Estróbilo. Ou estrobilo. Tranquilo? Beleza? Tá meio estranho essa daí. Beleza? Então a gente pode deixar a letra A para lá. Letra C. 4 ocorre nas angiospermas e nas gimnospermas. Bora ver o 4. 4. Esporófita é independente do gametófito, ramificado e com muitos esporângios. Mano, essa daí tá muito linda. Tranquilo? O esporófito é independente do gametófito. Essa daí tá muito linda. Mas no início, o esporófito ainda depende do gametófito. Então tem um pouquinho de lógica. Ela até tá certa. Mas no início, o esporófito ainda depende um pouquinho do gametófito, tranquilo? Então ela não está tão certa quanto a letra B, por exemplo, beleza? Tranquilo? Letra D, 1 e 5 ocorre nas gimnospermas. 1. Fase esporófita é dependente da fase gametófita, crescendo sobre essa. Mano, isso daí é só nas briófitas, então tá falso letra D. Letra E,
2 ocorre nas briófitas e plantas vasculares sem semente. 2, fase esporófita com apenas um esporângio. Só um esporângio? Só uma estrutura produtora de esporos? É isso que ele está afirmando. Está falso. Tranquilo? Então, o gabarito dessa questão é letra B. Um ocorre apenas nas briófitas. A fase esporófita é dependente da fase gametófita. É o contrário. Tá certo? Crescendo sobre essa. Inclusive, o esporófito, ele cresce sobre o gametófito. Porque o gametófito é a maior parte da vida da briófita. Tá certo? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida a respeito disso? Comenta aí embaixo. Beleza? Bora lá para a próxima questão. Vamos ver se eles acertaram, se a Federal acertou o gabarito. Bora lá. Acertaram o gabarito. Parabéns, Federal. Bora lá para a próxima questão. Ele fala o seguinte sobre o Parque Anauá. E aí, já foi dar uma voltinha no Parque Anauá? Se não foi, tem que ir. Localizado na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, Boa Vista, Roraima. Os visitantes são alertados por uma placa colocada ao lado do enorme pinheiro. Mano, falou pinheiro. Falou pinheiro. Tu já tem que lembrar logo de quê? De gimnosperma. Gimnosperma. Tranquilo? Falou pinheiro, tu já tem que lembrar das gimnospermas. Tranquilo? Não tem o que fazer, tem que lembrar das gimnospermas. Falou pinheiro. Falou araucárias, tá certo? Falou as araucárias. Falou nas sequoias. Tu tem que lembrar logo de quê? De gimnosperma. Tranquilo? Beleza? Falou nessas carinhas, tem que lembrar das gimnosperma. Bora ver o que ele fala mais. Aí ele fala aqui araucária. Tranquilo? Com o seguinte aviso. Cuidados com os frutos que caem da árvore. Mano, fruto. É fruto que a gimnosperma tem? Mentira, tá? Falso. O que as gimnosperma tem? Eles têm uma coisinha que parece com fruto, mas não é fruto. É o chamado estróbilo ou estrobilo. Tranquilo? Beleza? Então bora lá. A gente vai ficar em dúvida na letra C, na letra D e na letra E, porque tá incorreto. As gimnospermas não têm fruta. Então vamos lá. Letra C. Incorreto. Uma vez que o que cai da árvore são os piões. Sementes desenvolvidas nos megaesporângios que constituem os frutos. Mano, elas não têm fruto. Então não tem para que marcar a letra C. Tranquilo? Ela ia tão lindo, mano, mas no final deu errado. Tranquilo? Porque tá falando em frutos. Letra D. Incorreto. Uma vez que o que cai das árvores são os piões. Sementes. O que são sementes? São os embriõezinhos da planta, tá certo? Os sementes são o quê? Os embriãozinhos da planta. Beleza? Desenvolvidas nos megasporângios. Caio, o que são esses megasporângios? Megasporângios é como se fosse o lugarzinho que está lá o gameta feminino da planta, tá certo? Também podendo ser chamado de nucelo, beleza? É lá onde está o gametazinho feminino da planta. E não é o gametinha masculino que vai lá e fecunda, né? Fecundou, não foi? Então, o mesmo lugar que se desenvolve o pinhão, que é a semente, é o mesmo lugar onde tem o quê? Olha lá, o megasporângio. Então a respostinha é a letra D, tranquilo? Cara, e se fosse microsporângio? É fácil. Se o megasporângio está relacionado com o gameta masculino, o microsporângio está relacionado com o gameta o quê? Eu falei o contrário, não foi? Desculpa aí. Se o megasporângio está relacionado com o gameta feminino, então o microsporângio está relacionado com o gameta o quê? Masculino. Tranquilo? Só lembrar que é o contrário. Mega, grandão. Lembra do quê? Do gameta feminino, ele é grandão. Já o gameta feminino, ele é o quê? Já o gameta masculino, ele é o quê? Pequenininho. Tranquilo? Beleza? Respostinha aí, letra. Vamos ver se a Federal acertou? Vamos lá para a próxima. Olha lá, a Federal acertou. O gabarito, letra D. Caio, por que não é letra E? Porque aqui fala microsporângio. Microsporângio tem relação com o gameta masculino da planta. Tranquilo, igual a gente falou. Beleza? Vamos lá. Próxima questão fala sobre teoria da evolução. Quando fala teoria da evolução, a gente lembra logo de quem, de cara? Isso mesmo, meu brother, Charles Darwin. Tá certo? Charles Darwin. Mas, mano, ninguém lembra do bichinho do Wallace. O Wallace ninguém lembra, mas o Wallace foi tão importante quanto Charles Darwin, tá certo? Mas o crédito todinho foi para quem? Para Charles Darwin, mano. Que tristeza. Tranquilo? Aí bora lá. Foi publicado em 1859. Mano, eu me lembro como se fosse ontem. 1859. Eita, época boa. De acordo com as teorias, os seres vivos vêm se modificando gradualmente ao longo do tempo, por meio de um processo chamado de quê? Adaptação evolutiva. Tranquilo? Pessoal, falou em evolução. O que é evolução, Caio? Bora ver letra A. Os micro-organismos mais adaptados têm maiores chances de sobreviver, deixando um maior número de descendentes. Tá bonito, não tá isso daí, mano? Quanto tem aquele negócio, não é a espécie mais forte, mais fraca que permanece, mas sim a espécie que melhor o quê? Se adapta. Oh, que lindo, tranquilo? Letra A tá bonita, mano. Eu vou deixar um pontinho na letra A, vamos ver se não tem nenhuma mais certa do que a letra A. Letra B.
Características são selecionadas através do uso e desuso. Mano, é lamarquismo agora, lamarquismo. Não, é evolução, tranquilo? Resposta letra A. Letra C. A seleção natural elimina os indivíduos que sofrem mutação. Mano, às vezes as mutações podem ser boas, tá certo? Tranquilo? Uma mutação ela pode ser tanto benéfica quanto maléfica. Beleza? Tranquilo? Pode ser maléfica no caso dos cânceres, por exemplo. Beleza? Letra D. As mutações são dirigidas para genes específicos e acarretam vantagem a seus portadores. Mano, pode acarretar um câncer, então não é só vantagem não, tranquilo? Bora lá. Tá errado, letra D. Letra E. Características adquiridas são transmitidas aos seus descendentes. Isso é o quê? Lamarquismo, tá certo? Então, letra E também tá errada. A resposta mais linda, maravilhosa é qual? Letra A. Tranquilo? Letra A. E aí, o que acharam? Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa questão. De boa? Tranquilo? Vamos lá para a próxima. Olha lá, a Federal acertou o gabarito, viu? Parabéns, viu? Vamos lá para a próxima. Mano, questãozinha falava sobre o quê? Síndrome de Patal. Patal. Oh, vamos botar aqui. Patal. Olha lá. Patal. Patal tem um T. T de quê? De 13. Então, a síndrome de Patal pode ser chamada de trissomia do cromossomo 13. Respostinha, letra C. Só isso. Valeu. Tamo junto. Tô brincando, vamos falar sobre o resto aqui. Também podia ser a trissomia do 18, né? Se fosse Edward. Porque Edward tem um D. Olha o D de Edward. Edward tem um D. D de 18. Tranquilo? Mas ele falava de quê? Trissomia do 13. Então é Patal. Tranquilo? Trissomia do 21 me lembra o quê? Síndrome de Down. Tranquilo? Trissomia do 21 me lembra o quê? Síndrome de Down. Lembrando, quando uma herança está ligada ao X, é uma herança ligada ao sexo. Quando uma herança está ligada ao Y, é uma herança restrita ao sexo. Tranquilo? Ligada ao sexo quando é ligada ao X, restrita ao sexo é quando é ligada ao Y. Tranquilo? Questãozinha tranquila, né, pessoal? Patal tem um tesão lá de 13. Trissomia do 13. Era só isso aí mesmo. Tranquilo? Tamo junto. Beleza? Bora lá para a próxima. Olha lá, eles acertaram também da Federal, mano. Esses caras da Federal são inteligentes, viu? Tu é doido? Ó, próxima questão fala sobre a malária. Galera, malária. Uma coisa interessante sobre a malária é que ela tem uns picos febris bem altos, tá entendendo? E o que acontece nesses picos febris altos, pessoal? É mais ou menos o seguinte. E outra coisa, não esqueça. Quem é o vetor da malária? Quem é o vetor da malária? O vetor... Ah, não sei o que, o plasmódio. Não é o plasmódio. O plasmódio é o agente etiológico, é o agente causador. O vetor é quem leva. Quem é que leva a malária? É o anófeles, tá certo? Não pode esquecer que é o anófeles. Também chamado de mosquito prego, porque ele vai te pregar na tua cama. Tu vai ficar pregado na tua cama, tranquilo. Beleza? Deus queira que escape. Beleza? Tranquilo, galera. O que acontece é isso daí. Vamos lá. A malária tem dois tipos de malária. Tem a falcíparo e tem a vivax. A maior parte dos quadros de malária aqui na nossa região é o vivax, que está relacionado geralmente com um quadro leve. Já a falcíparo geralmente está relacionado com um quadro de malária grave, tá certo? Cuidado, viu? E outra coisa, lembrar, o anófeles, quando ele injeta na nossa corrente sanguínea, ele vai injetar os esporozoítos, tá certo? Esses esporozoítos, eles vão lá para o fígado, para cá, para o fígado. Olha o fígado aqui, tá vendo meu fígado? Tá vendo aqui, ó, meu fígado? Olha o fígado aqui. Os esporozoítos vão lá para o fígado. Lá no fígado eles vão invadir os hepatócitos, que são as células do fígado, tranquilo? Vão se multiplicar lá, um mecanismo de esquizogonia, tá certo? Vão se multiplicar lá. Vão liberar os merozoítos. Os merozoítos vão lá para as hemácias, vão invadir as hemácias, tá certo? Lá da corrente sanguínea. Esses merozoítos invadem a hemácia, se replicam e dá origem ao que a gente conhece como os trofozoítos. Esses trofozoítos podem dar origem aos gametofoítos, tranquilo? Que quando o anófeles vai lá, tipo, o anófeles lhe picou, você tem que torcer. Deus queira que esse anófeles não esteja contaminado. Deus queira que esse anófeles não esteja contaminado. Porque pode ser que ele não esteja contaminado, tá certo? E lembrando que é a fêmea, tá certo? A fêmea que é hematófaga, tá certo? Tranquilo? Que está relacionado lá com maturação da prole dela, esse sangue, beleza? Aí o que acontece? Os trofozoítos, aí o mosquito vai lá e ele se contamina quando ele suga o sangue de uma pessoa contaminada. Com os chamados o quê?
gametozoítos, que é uma linhagem lá dos trofozoítos. Tranquilo, pessoal? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas, o que ele pergunta? Ele pergunta, passou a atingir sobre a malária, é correto afirmar que? Aí ele pergunta sobre a febre, né? Vamos lá, letra A. Os acessos febris são característicos da doença quando ocorrem os hepatócitos são rompidos? Galera, a febre é quando os hepatócitos são rompidos? Não, não é quando os hepatócitos são rompidos, mas sim quando as hemácias são rompidas. Tranquilo? Beleza? Letra B. Pessoas com malária apresentam ulcerações na pele. Mano, ulcerações na pele me lembra logo leishmaniose. Tranquilo? Eu tô desconfiado que está errado. Opa, ó, leishmaniose brasiliense, então tá falso. Tranquilo? Beleza? Ele quer sobre a malária. O que ele fala aqui é para leishmaniose, tá certo? Mas ele quer sobre a malária. Letra C. Pessoas com malária apresentam lesões no baço, fígado, rim, decorrente da leishmaniose. Mano, leishmaniose não, mano. Não é leishmaniose. É o Plasmodium vivax ou o Plasmodium falciparum, tá certo? Falciparum com quadros graves, tranquilo? Letra D, os acessos febris, característica da doença, ocorre quando as hemácias são rompidas. Mano, que lindo. Olha a letra D como tá linda, maravilhosa. E liberam toxinas na corrente sanguínea. Tá linda, maravilhosa. Eu já marcava logo letra D, pá, e já ia logo pegar meu jaleco durante a semana lá, porque eu já ia fazer minha matrícula no curso, tranquilo? Tô brincando, pessoal. Letra E, pessoas com malária apresentam hipertrofia de órgão afetado causado pelo Trypanosoma cruzi. Galera, Trypanosoma cruzi tá relacionado com o quê? Doença de Chagas, tá certo? Não tem nada a ver com malária, tranquilo? Doença de Chagas. Tranquilo, pessoal? Gabarito da questão. Vamos ver aí se a federal acertou. Gabarito, letra D. Tranquilo, pessoal? Os picos febris estão relacionados com a lise das hemácias, que vão liberar na corrente sanguínea substâncias pró-inflamatórias. Lembrando que a inflamação tem aquele negocinho lá, né? Calor, ou seja, aumenta a temperatura. Rubor, que é a vermelhidão, tá certo? E também pode ter edema, tranquilo? Beleza? E por último, perca de função. Tranquilo, pessoal? Ou necrose. E é isso aí, pessoal. A gente terminou as questões, tá certo? Do vestibular da Federal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aí no vídeo. Estamos aqui para te ajudar. Ei, lembrando, né? O Acadêmico está com os pacotes promocionais aí, mano. Eu já vim logo garantir a matrícula do meu filho aí, viu? Vem embora. Vem garantir a tua matrícula. Tamo junto.